Oi, galera, voltei. Então, veja lá, a gente vai falar hoje, continuando nossas aulas, sobre o tempo histórico, ok? Então, qual é a influência do tempo histórico e o que é o tempo histórico na história, tá? Então, desde que surgiram os primeiros seres humanos, então logo eles estavam lá vivendo. Eu tô aqui caçando, pescando, comendo, né? Vivendo aqui na minha tribo, mas e como é que o tempo passa? Por que aparece o sol, depois aparece a lua? Eu quero saber como que funciona isso, eu quero medir a passagem do tempo. Então, os primeiros questionamentos e as dúvidas dos seres humanos fizeram com que eles corressem atrás de como entender a passagem do tempo. E você, por exemplo, deve se perguntar: o que é o relógio? Da onde que surgiu o relógio, o calendário? Como que acontece? Como que foi criado tudo isso, né? Então hoje nós vamos procurar sanar algumas dessas dúvidas, não todas, mas algumas. Primeiro a gente vai falar sobre tempo histórico, tempo cíclico e tempo mitológico na história. O que é o tempo cíclico? O tempo cíclico é o tempo daquilo que se repete. Por exemplo, as estações do ano, todo ano vão se repetir. Todo ano a gente vai ter primavera, outono, verão e inverno, certo? Todo ano a gente vai ter os ciclos da lua também que se repetem. Por exemplo, cada fase da lua nova, minguante, cheia e crescente, é um ciclo. 4 ciclos da lua vão durar um mês. 12 ciclos da lua vão durar um ano. Então, são fases, são ciclos que se repetem constantemente. A gente vai da lua nova a crescente e novamente. Então, tempo mitológico é um tempo indeterminado e distante, é um tempo incerto, é um tempo dos deuses. Então, esse é um tempo de uma história. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês verem, olha, a imagem da Medusa, que ela é um personagem da mitologia grega que a gente vai estudar ainda esse ano. Então, quando eu falo assim, era uma vez na mitologia, era uma vez na história, eu estou falando de um tempo mitológico, um tempo incerto. Quando eu falo assim, na primavera do ano de tal ano, é um tempo cíclico, ele vai se repetir sempre. Tempo das horas. Então, quando os primeiros seres humanos, logo as primeiras civilizações, tentaram medir o tempo. Então, vocês estão vendo aqui embaixo, né? São duas egípcias representadas e aqui temos um relógio de sol. Que esse relógio de sol ele contava o tempo a partir do movimento da sombra que o sol gerava em cima dele. Então você pode construir um relógio de sol na sua casa, se você pegar um cabo de vassoura, por exemplo, e deixar posicionado ele retinho, conforme o movimento do sol você marca no chão o tempo que ele vai estar em cada minuto. Depois temos o relógio de areia. O problema do relógio do sol é o seguinte: se chover não dá para medir o tempo, se tiver nuvem não dá para medir o tempo, de noite com a lua não dá para medir, então ele funciona mais ou menos só para medir o dia, né? Relógio de areia, esse é um relógio para medir pequena quantidade de tempo, porque ele não vai aguentar medir 12 horas, por exemplo, 1 hora até o relógio de areia pode medir, você coloca areia aqui, o princípio dele é coloca areia aqui, vira essa parte vazia para baixo, conforme vai caindo a areia, né? Você vai contando o tempo. O mesmo princípio se dá aqui no relógio de água, que é clepsidra, que é isso aqui, mais ou menos, enche de água esse recipiente, faz um buraquinho aqui, até chegar nesse outro recipiente a gente pode contar o tempo. Esse aqui é uma imagem da Praça da Concórdia em Paris, que eu peguei para vocês, quando eu fui para lá. Olha, esse é um obelisco egípcio, provavelmente, não sei se ele é original ou se é cópia, isso daí. Ele está aqui exatamente para contar a passagem do tempo. Se não tivesse nenhuma dessas coisas aqui em volta, ou árvores ou pessoas, e tivesse vazio, ele conseguiria, você marcasse o chão, ele conseguiria contar o tempo muito certinho do dia, né, com o sol. Tempo das horas. Depois Galileu Galilei, que foi um cientista séculos depois de Cristo, né? Ele inventou o relógio de pêndulo que ele contava as horas com o bater a oscilação desse pêndulo, ou seja, ele vinha para cá e para lá, né? O pêndulo ficava girando e contava o passar do tempo. E hoje em dia nós temos o relógio atômico, que é esse relógio aqui, que ele conta o tempo através da vibração de átomos. Então ele é um relógio extremamente exato e ele consegue contar os segundos, coisa que os outros relógios anteriores não conseguiam contar. Então por que a gente falou dos relógios? A gente vai medir o tempo.
Um dia ele vai do nascer ao pôr do sol, ou então a gente conta um dia com a rotação completa da Terra em seu eixo. Você sabe que a Terra gira em torno de si mesma e quando ela termina esse movimento completo de rotação, esse movimento dura um dia, então a gente consegue contar um dia. Uma semana são 7 dias. Podemos contar também com a fase da Lua. Cada fase da Lua dura mais ou menos 7 dias. Um mês, podemos contar um ciclo completo da Lua. Se a Lua tem 4 fases, se cada fase dura 7 dias, contamos um mês. Como que a gente conta um ano? Um ano é a duração da viagem da Terra em torno do Sol. Você sabe que a Terra gira em torno do Sol, não é? Cientificamente, é o que a última versão da ciência é que a Terra gira em torno do Sol e esse giro da Terra, esse contorno que ela faz, a rotação em torno do Sol, dura exatamente um ano. Uma década são 10 anos, 10 viagens da Terra em torno do Sol. Um século são 100 anos e um milênio é contado 1000 anos. Nós estamos no ano de 2020, ou seja, nós já vivemos, eu não, né, mas a civilização, desde o ano 0, que é o nascimento de Jesus Cristo, conforme esse calendário que a gente vive, já viveu 2020 anos depois de Jesus Cristo. Então, assim, a gente sabe que a gente vive no mundo, não vive isolado. Nós não somos uma ilha, tem muitos povos diferentes um do outro, e esses povos diferentes têm culturas diferentes, têm religiões diferentes, têm línguas diferentes e também têm calendários diferentes. Nós temos no mundo mais de 30 calendários, até 40 por aí. Nós temos o calendário judeu, que é um calendário lunar e solar. Nós temos o calendário islâmico, que é um calendário lunar. Nós temos o calendário chinês, que é um calendário também lunar e solar. Nós temos o calendário ortodoxo juliano e nós temos o calendário que nós aqui no Brasil e a maioria dos ocidentais usam, que é o calendário gregoriano ou cristão. O nosso calendário é um calendário solar. Ele chama-se gregoriano porque ele foi intitulado porque na época o Papa da Igreja chamava-se Gregório XIII. Foi ele que assinou lá que iria valer a partir daquele dia o calendário gregoriano, então o calendário leva o nome dele. Esse exemplo de calendário que eu coloquei para vocês é um calendário judaico, né? Não me pergunto o que está escrito aqui, que eu também não sei, mas não sei o que está escrito aqui. Sei que essa aqui é a estrela de Davi. E temos que pesquisar mais os significados do calendário judaico. O nosso calendário é o gregoriano. Olha, o exemplo do nosso calendário, gregoriano, calendário solar, ou seja, um ano passado com a rotação da Terra em torno do Sol. E com a questão do fevereiro, que é um ano bissexto, que a gente já falou esses tempos nas aulas. Diversos povos, diversos calendários, eu trouxe uma curiosidade, que é do povo indígena, do povo Suyá, que é um povo habitante do Parque Nacional do Xingu. Eles têm um calendário cíclico e é contado através dos ciclos da natureza. Você pode observar aqui, os tempos, o tempo do rio cheio, tempo da colheita do abacaxi, o tempo de pescaria, derrubada das árvores, das gaivotas e assim por diante. Então, eles contam a passagem do tempo deles através do calendário da natureza, né, um calendário de tempo cíclico. Todo ano vai acontecer a mesma coisa. Marcação do tempo na história. Então, o calendário ele vai marcar a passagem do tempo em dias, semanas, meses e anos, e séculos, né, mais tarde. A linha do tempo, a diferença é que ela marca a passagem do tempo relacionada a algum tema, algum evento específico, algum fato específico, certo? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, para vocês verem a linha do tempo da evolução dos aparelhos de televisão. Então, olha, nos anos 70, como que a televisão era, depois ela mudou, o aparelho mudou para esse modelo e foi mudando sucessivamente, até quando chegou em 2010, essa linha do tempo está atrasada. Ela já tinha um televisor de LCD, certo? Então, essa é uma evolução, uma linha do tempo que contou a passagem do tempo, a evolução da televisão. Como atividades propostas desse tema que a gente está estudando, sobre o tempo na história, então,
A gente fez uma cápsula do tempo, lembra no primeiro dia de aula? A gente construiu uma cápsula do tempo, vocês enterraram essa cápsula. Então, essa cápsula do tempo tem o objetivo de quando vocês abrirem a cápsula do tempo, vão perceber se as metas que vocês lá escreveram foram cumpridas, se houveram mudanças ou permanências na história durante o ano, ou se houve algum grande fato histórico ocorrido nesse período. Lógico que essa questão do coronavírus já vai ser um grande fato histórico, vocês vão perceber lá que vocês não previram isso quando colocaram a cápsula. Calendário de quarentena. Então, esse calendário vocês estão construindo, né, em casa todos os dias. Esse é um fato histórico. A questão do coronavírus é um fato histórico, certo? Nós estamos vivendo um acontecimento histórico, né? Ao anotarmos no calendário um dia, isso poderá servir como pesquisa, como fonte de pesquisa histórica desses futuros historiadores, né? Eles podem pesquisar, por exemplo, mas como viviam os estudantes naquele período, como que era a rotina das famílias. Então, quando eles tiverem em mãos esses calendários escritos por vocês, que vocês podem guardar, né? Eles vão observar, vão conseguir estudar isso. E a gente vai construir um relógio de sol, que eu vou orientar vocês agora, e a gente vai construir um calendário da Covid-19. Então, são essas as atividades propostas para a gente encerrar esse tema do nosso conteúdo. Tá bom? Um beijo. Tchau, galera!